Reforço Betel. Aprendizagem acontece com olhar de amor. E Prefeita Betinha Magalhães oferecem Jornal Mundial. Boa noite. Boa noite. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, concede a tradicional entrevista coletiva de fim de ano e fala da Síria, Ucrânia e Donald Trump. 6 palestinos morrem em operações israelenses na Cisjordânia. O Fundo Monetário Internacional começa a negociar um novo programa de crédito com a Argentina. Os Estados Unidos enviam a primeira delegação diplomática à Síria desde o início da Guerra Civil. A Justiça da França condena a 20 anos de prisão acusado de drogar a ex-mulher para estupros coletivos. E você vai conhecer a história de uma menina estudante que pinta vitrines natalinas para ajudar nas despesas de casa. A partir de agora no Jornal Mundial. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, concedeu uma tradicional entrevista coletiva de fim de ano e falou de assuntos relevantes para o país. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, concedeu nesta quinta-feira a tradicional entrevista coletiva de fim de ano e abordou diversos assuntos relacionados ao papel geopolítico do país no contexto atual. Sobre a guerra na Ucrânia, Putin disse estar pronto para assinar um acordo de paz, mas apenas com um poder legítimo. Tudo mais na linha de poderes executivos e agências de aplicação da lei perde a legitimidade se o primeiro indivíduo não for legítimo. Além disso, eles são cúmplices neste comportamento ilegal ao obedecer às direções de Zelensky de todas as formas. Desde que Putin retornou ao poder há 25 anos, esta sessão de perguntas e respostas tem acontecido quase todos os anos em vários formatos. A entrevista é transmitida ao vivo pela televisão e assistida por milhões de pessoas. Desta vez, foi organizado um mês antes do retorno de Donald Trump à Casa Branca, em 20 de janeiro, com quem Putin afirmou estar disposto a se reunir a qualquer momento. Putin também fez uma rara admissão das falhas das agências de segurança após o assassinato de um general em Moscou em uma operação orquestrada pela Ucrânia. Estes são sinais da natureza terrorista do regime de Kiev. Mas é claro, também significa que nossas respectivas agências de aplicação da lei e serviços especiais estão perdendo estes ataques. O que podemos dizer? Simplesmente temos que melhorar este trabalho e prevenir falhas graves como esta. Isso é tudo. Putin também afirmou que a queda do líder sírio Bashar al-Assad, aliado de Moscou, não significa uma derrota para a Rússia, que enviou tropas para o país em 2015 em plena guerra civil. O líder russo avaliou que alcançou o objetivo na região, que era impedir a formação de um enclave terrorista. Na frente econômica, Putin alegou que a situação é estável, apesar das ameaças externas, mas admitiu que a inflação é um sinal preocupante. Hora de sabermos da previsão do tempo para o sábado. Boa noite, Marcelo. O que você traz? Oi, Pedro. Boa noite para você, para a Vitória e boa noite para você. Uma área de baixa pressão se formou no sul e deve intensificar as chuvas em diversas regiões do país. O verão começa neste sábado e já no primeiro fim de semana em grande parte do país, um cenário que deve se repetir ao longo dos meses. A nova estação terá chuvas acima da média e temperaturas mais próximas do habitual. No primeiro dia, amanhã, são esperadas fortes chuvas em regiões do Sudeste, Centro-Oeste e parte da região Sul. Os maiores acumulados de chuva estão previstos para as seguintes áreas: Norte do Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Sul de Goiás, Sul de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. O INMET alerta para a possibilidade de até 100 milímetros de chuva e vento chegando a 100 km por hora em grande parte destas áreas. A frequência de corredores de umidade entre as regiões Norte, Centro-Oeste e Sudeste deve favorecer a instabilidade atmosférica, com previsão de possíveis episódios de zona de convergência do Atlântico Sul ao longo do verão. Chuvas volumosas podem ocorrer acima da média em amplas áreas do Sudeste, Centro-Oeste, Norte e partes da região Nordeste.
No sul e em algumas áreas do norte, as temperaturas devem ficar superiores à média com alguns períodos de calor intenso. Um bom final de semana a todos. Pedro Vitória. Obrigado, Marcelo, e bom fim de semana. O Ministério da Saúde da Palestina informou nesta quinta-feira que 6 palestinos foram mortos e vários outros ficaram feridos em operações militares israelenses em 2 campos de refugiados da Cisjordânia. Pelo menos 6 palestinos morreram em operações israelenses na Cisjordânia nesta quinta-feira. A tragédia, que deixou inúmeros feridos, foi confirmada pelo Ministério da Saúde do território em 2 regiões. Um bombardeio contra um veículo deixou 4 mártires e 3 gravemente feridos no campo de Tulkarem, no norte do território palestino, ocupado por Israel desde 1967. O exército israelense, contatado pela AFP, não confirmou nem comentou a informação. Mais cedo, a autoridade palestina anunciou que 2 pessoas foram mortas em operações militares israelenses em outro campo de refugiados, o de Balata, em Nablus. De acordo com o Ministério da Saúde palestino, uma mulher de 80 anos morreu após ser baleada no peito e na perna. A Sociedade do Crescente Vermelho Palestino identificou a segunda vítima como um homem de 25 anos e relatou ainda 4 feridos. Desde o início da guerra na faixa de Gaza, desencadeada pelo ataque do movimento islamista palestino Hamas, no sul de Israel em 7 de outubro de 2023, a violência entre israelenses e palestinos aumentou na Cisjordânia. Dados da autoridade palestina mostram que a partir daí, pelo menos 804 palestinos foram mortos por soldados ou colonos israelenses. No mesmo período, segundo o Estado judeu, 24 israelenses, civis ou militares, foram mortos na Cisjordânia em ataques palestinos ou durante incursões militares israelenses. O Fundo Monetário Internacional começou a negociar com a Argentina um novo programa de ajuda financeira antes do final do projeto deste ano. O Fundo Monetário Internacional confirmou nesta quinta-feira que começou a negociar com a Argentina um novo programa de ajuda financeira. A diretora de comunicação do FMI, Julie Kozak, afirmou que as autoridades expressaram oficialmente seu interesse em alcançar um novo programa de ajuda e que as negociações estão em andamento. A porta-voz mencionou uma visível redução da inflação, superávit fiscal e uma melhora das reservas internacionais, além de uma recuperação da atividade e do salário real. Kozak também destacou o crescimento da economia argentina no terceiro trimestre. O Produto Interno Bruto da Argentina cresceu 3,9% no terceiro trimestre de 2024 em relação aos 3 meses anteriores, embora tenha caído 2,1% na comparação interanual, segundo o relatório publicado na última segunda-feira pelo Instituto Nacional de Estatísticas da Argentina. Este é o primeiro crescimento trimestral após 3 períodos consecutivos de queda e o primeiro aumento trimestral do PIB desde a posse de Javier Milei. A seguir, os Estados Unidos enviam a primeira delegação diplomática à Síria desde 2011. E conheça a história de uma menina estudante que ajuda nas despesas de casa. Jornal Mundial é patrocinado por Prefeita Betinha Magalhães, Deputado Estadual Sérgio Aguiar, mais Ceará, mais desenvolvimento. Ebert Importados, a loja mais amada de Camusim, e Reforço Betel. A aprendizagem acontece com um olhar de amor. A recolocação da Síria no cenário internacional continua a acontecer aos poucos. Nesta sexta-feira vai receber uma delegação diplomática americana, o que não acontecia desde o início da Guerra Civil. Enviados americanos chegaram à Síria para uma reunião com as novas autoridades do país, dominadas por islamistas. Esta é a primeira missão diplomática oficial enviada por Washington a Damasco desde o início da violenta Guerra Civil em 2011. No início de dezembro, o presidente Bashar al-Assad foi derrubado por uma coalizão de grupos rebeldes e fugiu para a Rússia. Os diplomatas dos Estados Unidos se reúnem nesta sexta-feira com representantes do Hayat Tahrir al-Sham, grupo à frente da vitoriosa ofensiva rebelde que Washington considera terrorista, e com membros da sociedade civil. O objetivo é falar sobre a visão de futuro para o país e como os Estados Unidos podem ajudá-los, de acordo com a diplomacia americana.
A delegação é comandada por Barbara Leaf, diretora para o Oriente Médio no Departamento de Estado, e Daniel Rubinstein, diplomata especializado no mundo árabe, responsável pelos contatos com a Síria. A justiça francesa condenou a 20 anos de prisão um homem que drogava sua ex-mulher para que ela fosse abusada em estupros coletivos. Dominique Pellicot foi condenado nesta quinta-feira a 20 anos de prisão, a pena máxima pelo estupro da sua ex-mulher Gisele Pellicot, a quem drogou para a deixar inconsciente e abusou dela durante 10 anos, junto com 50 homens que ele contatou pela internet. Além de Pellicot, a justiça declarou culpados os outros 50 réus. No entanto, 6 deles serão libertados porque as penas estão isentas de cumprimento ou porque cumpriram parte delas em prisão provisória. No entanto, Dominique Pellicot não descarta recorrer da sentença, que abrange um período mínimo de 2/3 desse período, proferida hoje pelo Tribunal de Avignon, segundo indicou sua advogada Beatrice Zavarro. Ela deu a entender sua insatisfação com as sentenças proferidas pelo tribunal, que transformaram seu cliente, em suas palavras, maestro da orquestra e os outros 50 réus em músicos secundários. Zavarro, no entanto, se mostrou satisfeita com a forma como o julgamento foi desenvolvido, segundo ela, com serenidade, e disse que seu cliente sai desse processo com responsabilidade assumida e Gisele Pellicot com dignidade. D'une dignité de Madame Pellicot. Dominique Pellicot, de 72 anos, deverá cumprir pelo menos 2/3 de sua pena na prisão, mas depois terá a oportunidade de solicitar liberdade condicional. O Senado aprovou hoje o projeto de lei que limita o aumento de salário mínimo e faz mudanças no BPC. O Senado aprovou nesta sexta-feira o texto base do projeto de lei do governo que limita o crescimento real do salário mínimo a, no máximo, 2,5% ao ano. O texto também obriga beneficiários de programas sociais a realizarem cadastro com biometria. O projeto agora será encaminhado para a sanção do presidente Lula. O relator do projeto no Senado, Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, manteve o texto aprovado pela Câmara dos Deputados na quinta-feira. Na Câmara, as regras para ingresso no benefício de prestação continuada, ou BPC, foram flexibilizadas e o Fundo Constitucional do Distrito Federal foi mantido. O governo queria limitar os repasses ao fundo. Após negociações, o relator da PEC na Câmara, deputado Moses Rodrigues, do União do Ceará, desidratou parte das medidas previstas no texto. Na prática, isso diminui o tamanho do corte de gastos que será obtido. O mercado acompanha de perto as movimentações no Congresso. O temor de que a contenção de despesas seja insuficiente tem levado à queda na Bolsa de Valores e à alta na cotação do dólar. Uma menina de Kosovo vive o Natal criando beleza e ajudando em casa. Filha de mãe solteira, a estudante pinta vitrines natalinas em Pristina para garantir o presente e o futuro. O Kosovo é um pequeno país de reconhecimento limitado, localizado na Península dos Balcãs, no sudeste da Europa, na região da antiga Iugoslávia. A população local é na maioria de fé muçulmana, o que não enfraquece o espírito do Natal entre os cristãos. Na capital Pristina, a adolescente Renea Morina, de 16 anos, usa o nascimento do menino Jesus como inspiração e fonte de renda ao pintar vitrines na cidade. O objetivo era ajudar minha mãe. Em segundo lugar, por que não ter meu próprio dinheiro para não ter que pedir a ela toda vez, todo dia, quando vou à escola para minhas necessidades? E também começou como hobby. A arte da menina chamou a atenção no ano passado e em 2024 ela recebeu vários pedidos nas redes sociais, alguns influenciados pela história de mãe e filha. Eu a convidei porque gostei da iniciativa dela de ajudar sua mãe solteira. Foi por isso que decidi decorar as janelas com pinturas de Natal e ajudar essa jovem. O lucro com o trabalho de decoração e pintura de Natal é observado de perto pela mãe de Renea. Separei todo o dinheiro para que ela possa usá-lo apenas para seus estudos quando for para a universidade. Em meio a tanta beleza e inspiração, nada melhor do que garantir com fé a certeza de um futuro promissor sob as bênçãos do Natal. Que lindeza ajudando nas despesas de casa, né? É verdade, admirável.
Só relembrando que amanhã não haverá Jornal Mundial e nós iremos retornar apenas na segunda-feira. O Jornal Mundial de hoje encerra por aqui. Para rever nossas reportagens, volte o vídeo aqui no YouTube e não se esqueça de seguir nossa página lá no Instagram. Boa noite para você. Boa noite e bom fim de semana. Jornal Mundial. Oferecimento Ebert Importados, a loja mais amada de Camusim. Deputado estadual Sérgio Aguiar, mais Ceará, mais desenvolvimento. Reforço Betel. A aprendizagem acontece com olhar de amor. É a nossa querida prefeita Betinha Magalhães.